Tá certo. Então, podemos começar? Já estamos Podemos, todos... obrigada. Tá. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente todos os autores dos trabalhos que farão parte dessa nossa discussão e os demais participantes aqui do quarto ENEA. Aproveito também esse instante para agradecer a coordenação do evento, a comissão organizadora, pelo convite feito para coordenar essa mesa, e também fazer um sincero elogio à qualidade do evento. Valeu a espera, todos esses meses, né, de expectativa e de inquietação. Eu pensei em fazer uma apresentação bem sucinta aqui dos trabalhos que comporão a mesa, até porque eles já foram apresentados em vídeo, né? Então, acredito que é provável que os demais participantes já tenham tido oportunidade de conhecer os temas que serão discutidos, mas apenas para que a gente recupere um pouquinho aí esse conjunto de trabalhos, eu vou fazer uma descrição sucinta. Então, nós teremos aqui os trabalhos, são 6 trabalhos, onde 5, coincidentemente, se concentram ali no nosso tema 1, né, que diz respeito ao ensino de estruturas em escolas de arquitetura, e o canteiro experimental, estratégias didáticas, e temos um trabalho que se colocou aí mais compatível com a temática do tema 3, que diz respeito aos makers, transformação nos recursos pedagógicos provocadas pela modelagem e fabricação digital, embora nós possamos perceber aí pela leitura dos trabalhos que, na verdade, esses 2 temas acabam inevitavelmente em algum momento se mesclando. Então, nós temos como um primeiro trabalho o desenvolvimento de modelos estruturais qualitativos ampliados, um trabalho feito em conjunto pela UFMG, pela UFMT, pelo professor Thales Lobosco, professor Maurício Oliveira e as bolsistas Aline Rocha e Débora Câmara. Esse trabalho, ele vai nos trazer questões relacionadas ao desenvolvimento de um modelo qualitativo para experimentação construtiva, que evoluiu a partir de um modelo anterior, que mostrou algumas dificuldades e trouxe agora um resultado de um modelo, inclusive, baseado em estudos do professor Margarido, a partir de nós, de múltiplas frações angulares, onde são encaixadas barras, e que permite, então, que a gente possa fazer estudos com estruturas planas e estruturas espaciais. Temos um segundo trabalho, Diálogos de Interdisciplinaridade em um Canteiro Experimental, que será aqui discutido pelo professor Henrique Stasschauer. Espero que a pronúncia do seu nome, professor, esteja razoavelmente correta, senão, por favor, depois nos esclareça, do Centro Universitário Fundação Santo André. Esse trabalho, ele nos fala sobre uma temática que foi muito mencionada nos dias anteriores aqui, sobre a necessidade de termos efetivamente uma atividade integrada entre as áreas de engenharia e arquitetura. Particularmente, esse trabalho traz uma experiência da aplicação do método de aprendizagem pela resolução baseada em problemas e com uma preocupação muito forte na questão da resolução das demandas sociais que hoje são trazidas nas nossas grandes cidades, ou seja, a questão que esse trabalho coloca é como nos qualificarmos para que possamos resolver demandas hoje e problemas que são cada vez mais multidisciplinares. Então, a ideia é que o ambiente de formação, através desse desenvolvimento do que o trabalho coloca como projetos integradores entre engenharia e arquitetura, possa nos trazer como um acréscimo de qualidade para a formação. O terceiro trabalho, discussão de experiências com aulas práticas para alunos de arquitetura no galpão de estruturas do Departamento de
a Engenharia Civil da Federal de Pernambuco, que será discutida aqui pelo professor e doutorando Paulo Fernando Silva Souza. Ele nos traz um conjunto de experiências em aulas práticas desenvolvidas em um galpão de natureza laboratorial da Escola de Engenharia Civil, onde ele desenvolvia normalmente, inclusive, pesquisas laboratoriais, aí voltada para os seus estudos de doutorado, mas que ele acaba percebendo que poderia se tornar em um ambiente de grande estímulo e atratividade para os estudantes de arquitetura. E isso, de fato, acontece, o trabalho traz todo um relato das estratégias aplicadas pelo professor Ricardo, no sentido de motivar os alunos de arquitetura a partir de um conhecimento mais íntimo, né, de conhecer até a pele, como diz o professor Zanettini, os materiais, as suas características e as suas possibilidades. Esse trabalho depois é transformado a partir de questionários em uma reflexão quali e quantitativa sobre os benefícios que a inserção frequente desses ambientes laboratoriais, onde podemos ter um contato muito íntimo com a materialidade dos materiais construtivos e dos sistemas, pode trazer em termos da aprendizagem em arquitetura. Traz também alguns comentários interessantes sobre as dificuldades enfrentadas, e aí até muito curiosamente estarmos aqui discutindo isso após a fala do professor Patrício, onde a questão do espaço físico foi tão comentada como fator extremamente significante para a obtenção de resultados. O quarto trabalho, um trabalho que nos é trazido aqui pela Federal de Santa Catarina, Experiência Pedagógica para o Ensino de Sistemas Construtivos, Estudo de Caso, do curso de Arquitetura da Federal de Santa Catarina, que nos será apresentado aqui, discutido pela professora Andréa Jaramilho, professora Ana Freitas, professora Michele Fossati. Esse trabalho, a partir de uma experiência de natureza didático-pedagógica desenvolvida na disciplina de Tecnologia da Edificação 2, ou seja, dentro de um compartimento disciplinar do curso, busca olhar, observar o resultado da totalidade do curso, vendo a correlação dos conteúdos trabalhados nessa disciplina com os demais conteúdos e prática. As professoras revelam que, ao fazer esse olhar a partir de uma única disciplina, puderam perceber algumas questões interessantes, por exemplo, como o estímulo à prática constante de uma rotina pedagógica, de associar conteúdos teóricos à experimentação prática, mesmo que essa experimentação prática, inclusive, muitas vezes possa até ser singela e pontual, aporta grandes benefícios em termos de uma compreensão mais global, que pode ser, inclusive, transferida para o próprio desenvolvimento de projeto. As professoras percebem também como a ausência de uma visão mais global no contexto curricular do curso incorre muitas vezes em repetição de conteúdos ou na falta de um aproveitamento mais dinâmico e mais racional do tempo curricular. O quinto trabalho, o Canteiro Experimental em uma Obra, uma feliz união entre ensino, pesquisa e extensão no Albergue Santo Antônio, que nos é trazido aqui pela Federal de São João del Rei, aporta uma discussão interessante sobre como uma situação real de uma demanda social, no caso aí a necessidade de adequação de um albergue para idosos na cidade de São João del Rei, pode ser transformada em um elemento de enriquecimento curricular e de aperfeiçoamento da formação. Esse trabalho, ele nos possibilitará uma reflexão a respeito de algo que foi discutido ontem na sala 2 da mesa 5, sobre eventuais diferenças e similaridades entre laboratórios, o canteiro experimental e o canteiro real, né? Esse canteiro que acontece extramuros da escola, seja como nesse caso de São João del Rei, uma solicitação, uma demanda da comunidade, ou como, de fato, até uma associação
do curso com parceiros, por exemplo, empresariais, enfim. Esse trabalho, ele busca também fazer dessa experiência uma possibilidade de avaliação de acertos e erros na forma como essa questão da experimentação construtiva é trazida dentro do curso. E, por fim, mas não finalmente, teremos aqui o 6º trabalho, Resistência de uma viga de gesso, da concepção à experimentação, que será apresentado com um pouco mais de detalhes e discutido com a ajuda do professor Ricardo Henrique Dias, que também parte, né, dessa metodologia de aprendizagem pela resolução de problemas e pela resolução de projetos, e que tem como a proposta, né, aqui para a discussão do nosso evento, essa questão da proposição de alternativas e metodologias sequenciais que podem ser aplicadas, mesmo que seja no âmbito de uma única disciplina. Aqui, no caso, a disciplina é Sistemas Estruturais, Estática e Resistência, uma disciplina que, vista ali na grade curricular, pode aparentar, a princípio, ser uma daquelas disciplinas em que o estudante de arquitetura faz, será essas, né? Tipo assim, uau, respiremos fundo. Mas aí o professor Ricardo nos traz aí, com a sensibilidade com que ele observa o papel dessa disciplina nesse quadro geral de desenvolvimento do curso, como se pode trabalhar a partir, inclusive, até do desenvolvimento mesmo de um recurso didático-pedagógico, que seria a elaboração e execução de um modelo quantitativo reduzido, né? Mas como nós podemos conter nesse produto final toda uma sequência de aprendizagem, de descoberta, inclusive com etapas intermediárias muito interessantes. Então, eu espero que os autores, assim, estejam minimamente, talvez se sintam minimamente contemplados com essa síntese que eu procurei fazer aqui, mas, inclusive, o meu primeiro pedido é que vocês sintam-se muito à vontade para fazer os destaques que vocês consideram interessantes, pontos que vocês acham que sejam importantes de nós pensarmos para essa discussão. E antes de abrir a palavra aí a todos, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão muito singela e muito breve do que eu pude apreender da leitura, né, e do agradável contato com o trabalho de vocês. Primeiro, assim, a minha felicidade em constatar, né, como alguém que teve essa inquietação pela primeira vez, assim, de maneira real e concreta, como estudante, em 1977, gente, faz tanto tempo que a gente já perde até essa cronologia, quando estudante de arquitetura, numa disciplina ministrada pelo professor Ilpana Rebelo, que acredito que todos vocês aqui conheçam, né? Espero que, inclusive, ao vivo e a cores, não só por literatura, mas como aluna dele, eu ousei compartilhar com ele realmente essa dúvida de o que é que estava errado, porque nós nos esforçávamos, ele era um professor querido, mas o nosso trabalho, ao final, não resultava em nenhuma clareza sobre o que estava sendo discutido. Então, eu vejo com muita alegria, décadas depois, quando antes éramos muito solitários nessa inquietação, que nós temos aqui 6 trabalhos que se dedicam de uma forma generosa realmente a fazer uma reflexão sobre o aprender de todos, porque há uma entrega sincera aqui em que o ciclo desses trabalhos seja uma busca de um ciclo virtuoso para romper um ciclo vicioso que nós vemos em grande parte das nossas escolas, inclusive assim numa visão histórica, onde, na verdade, a fragmentação dos conhecimentos, a falta de articulação, a falta mesmo de diálogo, de abertura para entender que o espaço da escola é realmente esse espaço onde todos aprendemos, né? A nossa única diferença, achei incrível a imagem do professor Patrice,
rasgando aquela folha de papel, e ele mesmo disse, olha, essa é a única diferença entre eu e você. Eu, o professor, e você, o aprendiz. É o tempo. É o tempo de estrada, né? Então, a escola, enquanto nós a mantivermos esse lugar de todos aprendizes, todo o tempo, sem dúvida nenhuma, ela será um grande lugar de evolução humana. Então, essa primeira questão que eu trago para vocês de constatar... Malu, quer falar alguma coisa, Malu? Mel, tu tá esquecendo os vídeos, as apresentações dos vídeos. Ah, desculpe. Você já tá Eu, na passando para... verdade, tinha entendido que não haveria. Gente, Não, então... tem sim. Os Ai, vídeos que acabaram de ser passados eram da mesa painel de ontem. uhum. Ai, Aí vamos ter os vídeos de tem os novo. vídeos. Ah, legal. Autores, me desculpem aí a falha técnica, só vou concluir aqui com os outros 3 pontos. A questão da busca por um pensamento integrado de todos vocês, né? Não só de integração de áreas, mas integração do próprio percurso, dentro do percurso curricular, e a discussão do conceito de canteiro, não só como espaços integrados, né? Como é que a própria sala de aula se torna um canteiro, o laboratório, o canteiro experimental, o canteiro extramuros, que nos traz também a integração de conhecimentos, e, por fim, uma necessidade que todos demonstraram aí, ou né, nos trabalhos, de que haja uma avaliação constante, sistemática de resultados. Então, Malu, os vídeos, por favor. Desenvolvimento de modelos estruturais qualitativos ampliados, feitos pelo professor Thales Lobosco, UFMG, Aline Rocha e Débora Câmara, bolsistas, e pelo professor Maurício Oliveira, UFMT. Quando pensamos em qualquer edificação construída, um prédio, uma casa ou até uma ponte, devemos imaginar que é uma estrutura, um esqueleto que irá sustentar todo o peso depositado ali. O peso das pessoas, dos carros, dos móveis e até mesmo o próprio peso dessas estruturas, os pilares, vigas e lajes. E para projetar e criar estes edifícios, nós devemos estudar o funcionamento das estruturas, ou seja, como elas reagem aos carregamentos e se deformam. E é isso necessário para a formação de qualquer profissional desta área. Tradicionalmente, os alunos estudam os sistemas através de normas e regras formais, calculando pesos e esforços com fórmulas matemáticas, mas também é possível ser utilizado softwares de simulação. Mas nós acreditamos que nada disso se compara à experimentação física, com o objetivo de criar um modelo que nos permita visualizar as deformações da estrutura de baixo custo e de fácil montagem. Foi desenvolvido o MOQI, Modelo Qualitativo Estrutural, que passou por diversas transformações e adaptações. Um modelo de diversos encaixes e que pôde mostrar o funcionamento de laje, uma conquista que pôde mostrar em escala a reprodução do funcionamento das estruturas, principalmente de esforços e torções aos quais estão submetidos. Alguns problemas foram identificados como peças muito pequenas, que levam tempo para encaixar, e sua estabilidade estava comprometida em partes. Mesmo com diferentes encaixes, as propostas também eram limitadas. Por esses motivos, desenvolveu-se um novo modelo a partir da proposta de Margarido, criado com encaixe universal, que pudesse ser conectado a partir de um elemento linear simples. Para isso, escolhemos os palitos de madeiras. Para conectá-los, desenvolvemos as rumbicoboctaedros, chamaremos de rumbi. São esferas de múltiplas frações para encaixe dos palitos. Os furos estão deslocados em 30, 45 ou 60 graus. Para obtê-las, fizemos a partir de software e impressão 3D. Diante da primeira etapa de desenvolvimento através do software, cada ângulo de furação reproduz um ângulo que pode ser visível de ser encaixado com os palitos de madeira e que possam construir estruturas maiores. A segunda etapa, após a impressão de cada rumbi, foi possível criar os acabamentos, encaixes e verificar como essas peças relacionam entre si, de forma que uma treliça poderia virar uma estrutura em 3D. Após a produção e testes inicialmente feitos, percebeu-se que os elementos lineares tinham uma íntima relação com seus conectores, o rumbi. O rumbi passava a ditar a forma do elemento e permitia o seu crescimento
compilado a disposição, peso e forma dos demais componentes da estrutura. Agradecemos a sua atenção e caso queira saber mais sobre as estruturas e conferir os modelos desenvolvidos, acesse o nosso site Moqui Arquitetura. A proliferação de cursos de arquitetura e urbanismo a partir da última década do século XX permitiu o ingresso no mundo acadêmico de uma miríade de estudantes de diversas origens e estratos sociais, retirando da profissão a imagem elitista do profissional voltado à concepção e realização de residências unifamiliares, isoladas sobre amplos terrenos, promovidas por um extrato restrito, capaz de sustentar e promover o privilégio do morar à margem do adensamento das cidades. Estes novos alunos, de diversos estratos, mostram-se dedicados ao estudo das cidades, as suas segregações e as possibilidades de produção de uma moradia de baixo custo, de rápida execução, digna e acessível, porém diversa e merecidamente estruturante destas novas cidades. Desta forma, os cursos de arquitetura e urbanismo têm privilegiado as disciplinas de caráter projetual, tornando-as hegemônicas e estruturantes do curso. Nada mais lógico. Entretanto, o distanciamento entre o projeto e o canteiro corre o risco da ruptura do diálogo do idealizado ao executivo e plausível, que permita transformá-lo em realidade. A inserção do projeto integrador nos cursos deve sistematizar o conhecimento para desenvolver competências, transformando multidisciplinarmente teoria e prática, de forma a revelar no aluno uma capacidade interpretativa dos conhecimentos anteriores, para que assim lhe permita entender criticamente a realidade, de forma a incentivá-lo na produção prática de novas soluções, mais criativas e melhor ajustadas à sua realidade social. Permitir aos alunos a possibilidade de exercer o aprendizado de forma prática é capaz de conduzi-los das incertezas à procura das suas hipóteses. Permite-lhes chegar a novas soluções, através de diversos caminhos. Dentro deste conceito, o canteiro experimental, os alunos aprendem fazendo, enquanto o professor orientador demonstra, aconselha, questiona e critica para motivar o pensamento reflexivo destes alunos, através de 3 etapas: conhecer na ação, refletir na ação e refletir sobre a ação. As possibilidades de explorar interdisciplinarmente saberes complementares de arquitetura e engenharia, expondo os alunos a experiências anteriores, acumuladas, compartilhadas
inicialmente em canteiro, para depois ser submetidas aos ensaios de resistência e equilíbrio em laboratórios e, posteriormente, voltando-se a um fim específico, abrem caminhos para diálogos de colaboração participativa, à busca de soluções inovadoras que atendam os desafios impostos pelas nossas cidades, nossa realidade, capaz de formar profissionais independentes, reflexivos, críticos e criativos. Fala, pessoal do ENEA, aqui é o Paulo Souza, sou aluno doutorado lá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, na UFPE, e vou apresentar para vocês, bem brevemente, um pouco das experiências didáticas que eu tive na própria UFPE quando eu era professor substituto, entre os períodos aí de 2016 até 2019, mais ou menos. Então, durante esse período, eu já desenvolvia pesquisas na área experimental, lá no próprio galpão do Departamento Civil, e, paralelamente, eu era professor vinculado do departamento, professor substituto, e ministrava aulas lá, a maioria das aulas eu ministrava na arquitetura. Então, bom, como eu conhecia o galpão, conhecia os técnicos, já conhecia os equipamentos, materiais, conhecia a dinâmica do espaço em si, então eu comecei a pensar em trazer os alunos da própria arquitetura, que sempre relatavam muito uma falta, uma demanda, né, de conhecer esses espaços, de conhecer os materiais. Então, resolvi trazê-los e, enfim, criei aí algumas experiências didáticas que, basicamente, foram sistematizadas em duas tipologias bem definidas de aula. E aí, essas tipologias estão bem detalhadas lá no artigo, entendeu? A questão do sistemática, do tempo, das práticas desenvolvidas. Então, não vou entrar nessa discussão aqui. Aqui eu queria só mostrar um pouco essas imagens para mostrar um pouco do que se tratava a aula. Né? E aí, acho que a grande contribuição desse nosso artigo, desse trabalho, é exatamente fazer uma análise e discussão a respeito da percepção dos estudantes a respeito dessas aulas. Então, eu apliquei um questionário virtual, enviei para vários alunos que em algum momento participaram dessas aulas comigo, tá certo? Durante esses anos todos. E aí, a grande maioria respondeu, participou, se engajou, né? E aí, o resultado do questionário está bem detalhado aí no artigo. Aqui eu queria só chamar a atenção para alguns pontos assim, bem interessantes. Então, por exemplo, o questionário teve perguntas bem objetivas de responder sim ou não, responder 1, 2, de atribuir nota. E teve um espaço lá para comentário, em que eles podiam simplesmente escrever comentários, sugestões, críticas. Então, nesse primeiro momento, das perguntas mais objetivas e direcionadas, os alunos mostraram um retorno assim, muito positivo, de dizer que a grande maioria achou muito interessante, a grande maioria teve, nas vivências práticas no galpão, o primeiro contato com essa questão dos materiais, com o ambiente. O ambiente do galpão, além dos materiais, é um ambiente que tem muito concreto aparente, tem muita alvenaria, é um ambiente que tem muitas máquinas que a gente usa, como, por exemplo, prensas, né, prensas mais antigas, mais modernas. Então, tem fornos que a gente utilizava também em práticas lá de, né, multidisciplinares. E, na realidade, o ambiente do galpão, ele é um ambiente de pesquisa, tanto na graduação, para os alunos de iniciação científica, de projeto de extensão, né, quanto para os alunos aí de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, um espaço assim, com muita variedade de pesquisas e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitos deles, assim, a grande maioria dos alunos adorou essas vivências. Eles viam lá paredes montadas para experimentos de colegas meus e tudo mais. Então, além da aula em si, do objetivo principal da aula, que era relacionar o conteúdo prático com o conteúdo teórico da disciplina, que a gente via lá em sala, né, nas aulas expositivas e discursivas. E esse objetivo claramente foi atingido aí pelas respostas, né? E aí, bom, também foi levantado, também tentei levantar a questão das dificuldades que eles encontraram. E aí muitos deles relataram, né, a questão de conforto, de dificuldade com espaço.
Então, tudo isso já serve como intervenção para a gente aí ressignificar, criar novos modelos de aula no futuro. Nós, enquanto professores, aí, acho que a gente sempre deve trabalhar com a percepção dos alunos. E aí, bom, no artigo está bem detalhado, né, mas só para finalizar aqui, teve essa questão do retorno deles nos comentários, e comentários, assim, muito positivos. A grande maioria queria mais experiências de aulas práticas, né, detalhando que foi muito enriquecedor, que as práticas foram boas, né, e, bom, acho que para mim essa é a grande contribuição aqui do trabalho. E aí, basicamente é isso. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado à comissão do ENEA pela oportunidade. E aí, pessoal, qualquer dúvida, depois que quiser ler o artigo completo e discutir, pode entrar em contato aí comigo por meio desses contatos aí, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e bom evento a todos. Bom dia, eu sou Ana Pimenta, eu vou apresentar o artigo Experiência Pedagógica para o Ensino de Sistemas Construtivos, estudo de caso ArcUFSC, escrito juntamente com as doutoras Andréia Jaramillo Benavides e Michele Fossati. Esse artigo vai apresentar e avaliar estratégias pedagógicas de ensino, aprendizagem adotadas na disciplina de Tecnologia da Edificação 2 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC em 6 semestres, de 2017 a 2019. A problemática e a visão fragmentada dos estudantes com relação ao projeto arquitetônico e sistema estrutural, as metodologias ativas, assim como canteiro experimental e visitas em obra e aplicação de questionário ao final do semestre foram feitos no decorrer desse tempo, e a inserção de conteúdos de sistemas estruturais não previstos no programa da disciplina também. O resultado foi a ampliação do escopo relacionado aos sistemas estruturais e o aprimoramento das estratégias pedagógicas e adotadas nessa disciplina. O objetivo aqui é propor as adequações metodológicas necessárias que ajudem a quebrar essa fragmentação entre o projeto arquitetônico e estrutural, para que os estudantes tenham a visão da estrutura como parte da essência da edificação e não como uma limitante. Dividimos aqui no artigo a metodologia em 2 etapas. Na primeira, a análise da disciplina de Tecnologia da Edificação 2, tanto da sua situação do currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo, quanto dos conteúdos, a metodologia e atividades específicas relacionadas com o plano de ensino. Na segunda etapa, a proposta de adequação à metodologia de ensino-aprendizagem da disciplina com base na análise da etapa anterior. Essa proposta foi aplicada ao longo do semestre 2017.1 e 2017.2. Ao finalizar esse ano, a metodologia foi analisada e aprimorada. Assim foi sendo feito até o final de 2019.2, quando finalmente o processo de avaliação foi desenvolvido também ao concluir esse período para obter o feedback do processo como um todo. O questionário de avaliação era feito às cegas todo semestre, ou seja, o aluno não se identificava ao responder esse questionário. O questionário ele abordou várias temáticas a respeito das aulas teóricas, práticas, ampliação temática, aplicação de conteúdos, a metodologia de ensino, e deixava uma pergunta aberta ao final, onde o aluno poderia colocar observações e recomendações. As recomendações eram sempre levadas em consideração e as modificações eram feitas para o semestre seguinte. Aqui em resultados e discussões, a gente pôde perceber que a concentração de conteúdo relacionado à estrutura de concreto era evidente em várias disciplinas de sistemas estruturais, assim como as disciplinas de madeira e aço. E sistemas como terra, bambu, light steel frame, concreto pré-fabricado e alvenaria estrutural não eram contemplados em disciplinas do curso. Então, percebemos também a repetição de conteúdos de pré-dimensionamentos. Assim como, por fim, nós observamos que a quantificação e orçamentação desses sistemas estruturais, eles poderiam ser excluídos dessa disciplina em questão de Tecnologia da Edificação 2, porque ela já era debatida e contemplada em conteúdos de disciplinas posteriores. Nessa imagem, a gente pode observar algumas atividades que foram feitas sempre ao final da aula teórica. Nós procuramos, depois de tirar todas as conclusões, procuramos colocar sempre a aula teórica e logo posteriormente a aula prática, de preferência no mesmo dia, para que o aluno pudesse relacionar com muita facilidade aquela teoria que ele estava tendo em sala de aula com a prática que ele já via no canteiro logo em seguida. Nós concluímos, então, de forma muito evidente que o canteiro experimental e as visitas em obra ajudam o aluno a despertar por interesse do conteúdo das aulas teóricas. Então, a dinâmica passou a ser conteúdo teórico, seguida de aula prática, geralmente na mesma aula, fazendo com que o aluno relacionasse muito rapidamente todo esse conhecimento adquirido em sala de aula com a realidade.
As avaliações realizadas sem identificação também nós concluímos que demonstram ser um método eficaz para entender o estudante e possibilitar a autoavaliação do professor e do conteúdo ministrado. As críticas elas contribuíram para uma constante evolução da disciplina e pretende-se manter esse método para seguir aprimorando e adaptando às necessidades das turmas de Tecnologia da Edificação 2. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina encontra-se, ao final da escrita deste artigo, no ano de 2020, em fase de reformulação do projeto pedagógico do curso. Sendo assim, as mudanças descritas nesse artigo, elas foram sugeridas como inclusão desse novo currículo, para possibilitar a maior aproximação de um canteiro experimental e de metodologias onde os alunos tenham uma postura proativa com maior protagonismo na evolução do seu conhecimento. Fundado em 1912, o Albergue Santo Antônio é a única instituição de longa permanência para a terceira idade de São João del Rei, porém não oferece espaço suficiente para atender às necessidades físicas e mentais de idosos e colaboradores. Em meio ao aumento da população idosa no Brasil, o projeto de extensão Espaços do Albergue Santo Antônio, PROASA, vinculado à ProEx-PIBEX 2019, 2020 e 2021 da FCJ e ao curso de Arquitetura e Urbanismo, propõe adaptabilidade espacial para melhorar a qualidade de vida e o funcionamento da instituição, exercitando projeto arquitetônico, orçamento, gestão e execução de obra. A primeira intervenção de projeto foi feita na lavanderia, sequenciada pela reforma do refeitório e após também a reforma dos banheiros anexos ao quarto dos idosos. O artigo busca relatar as experiências, a metodologia e os resultados obtidos nesses dois últimos ambientes, por envolverem projeto, gestão de obra e um canteiro experimental com maior foco no refeitório por já estar finalizado. As associações e parcerias firmadas ao longo desse processo nos auxiliaram muito com os recursos financeiros. A integração entre ensino, pesquisa e extensão tornou-se muito importante para o acompanhamento de todas as etapas da metodologia proposta. A metodologia de projeto utilizada foi composta pela fase de decisão denominada análise, na qual foi possível identificar o problema, o programa de necessidades, o diagnóstico breve da instituição e do entorno, as restrições legais, as pesquisas teóricas e técnicas, formando o conceito e as condicionantes para o projeto. O segundo passo foi a síntese, onde a gente conseguiu começar a construir uma narrativa em cima do assunto, para que a gente começasse a criar, de fato, um projeto. A última fase foi a de avaliação, na qual a gente conseguiu refletir um pouco melhor sobre o projeto e o que poderia ser melhorado nele. O canteiro experimental foi destinado à produção do conhecimento, onde o testar, o errar, o aprender se fez muito presente em meio ao fluxo de serviços de obra. As experiências nas obras proporcionaram uma troca de conhecimento muito grande, aumentando o repertório dos estudantes e, consequentemente, melhorando a vida dos usuários desses espaços. Olá, meu nome é Ricardo Dias, eu sou professor do curso de Arquitetura da PUC Paraná. Eu vou apresentar o trabalho Resistência de uma viga de gesso, da concepção à experimentação. As disciplinas de sistemas no curso de arquitetura da PUC, elas estão hoje inseridas em um contexto de aprendizagem baseado em metodologias ativas, numa nova matriz curricular que a gente implantou no curso em 2018. Especificamente na disciplina Estática e Resistência, que é do segundo período, são aplicadas duas metodologias. A aprendizagem baseada em problema, PBL, e a aprendizagem baseada em projeto, PJBL. Nessa imagem a gente vê um mapa mental da disciplina que é apresentado aos alunos, onde a gente tem uma síntese do que eles vão trabalhar nessas metodologias ativas. Eu vou falar um pouquinho das metodologias para ter uma explicação sobre elas. Todas as questões que são colocadas de forma teórica ocorrem principalmente com uma partida dada através da aprendizagem baseada em problema,
através de um problema. Então, eu formulo textos que tratam de determinados temas, que são pontos de partida para um desenvolvimento mais aprofundado, e os estudantes em equipes de 3 ou 5 estudantes, equipes de número ímpar, se envolvem nesse texto fazendo a leitura, numa sequência, uma discussão a partir da leitura de quais termos ou conceitos que eles não entendem, e aí eles pesquisam. Eles, então, fazem um brainstorming, discutem para decidir o que seria o problema apresentado no texto. Descoberto o problema, eles indicam um modelo de solução e, ao final, eles precisam, como também responsáveis pela aprendizagem, já que a metodologia, ela imagina que o aluno aprende, né, com esse amparo do professor, mas a gente foca no aprendizado e não no ensino, ele, então, imagina qual seria a necessidade pedagógica que foi colocada para ele através dessa leitura e interpretação dos textos. Aqui tem uma ilustração de um dos textos, só para indicar que a gente coloca problemas com textos, com figuras, e os alunos se envolvem para tentar resolver a situação colocada. Dado esse ponto de partida, a disciplina tem, através da metodologia ativa de projeto de aprendizagem, PJBL, problemas que são colocados que se materializam de forma mais extensa, onde eles necessariamente criam a solução, e essa solução ocorre para os temas que a gente coloca na sequência do aprendizado, né? Aqui a gente tem uma ilustração do que está acontecendo em sala de aula para fazer aparecer protótipos. Na primeira imagem, aqui superior esquerda, a gente tem uma imagem da confecção de protótipos para o estudo do equilíbrio do ponto material. O objeto sólido tem que ficar parado sob a ação de várias forças. E aqui à direita a gente vê modelos, protótipos para o equilíbrio de momento fletor, nesse caso o equilíbrio de uma maçã. Eles criam, projetam um elemento e depois confeccionam. Esses projetos menores, eles servem de base para o projeto maior do curso, que eu vou me ater mais a falar, que é o projeto Resistência da Viga de Gesso. Os alunos em grupos ímpares, 3 ou 5, eles recebem informações preliminares para eles projetarem a estática de uma viga, definindo pontos de apoio e carga, com certas regras, mas eles, então, por grupo, definem qual é o problema que vão trabalhar. Feita a determinação da viga do projeto, eles partem para a parte da estática, e nessa parte, então, aplicando equações da estática e usando um software computacional, F-Tool, eles vão descobrir desde as reações de apoio, onde eles conferem o cálculo manual e o cálculo computacional, e também os diagramas de esforços. Essa imagem mostra a variação possível, né, de acordo com aquelas regras, o que eles podem montar, o que a gente teria de maior força cortante e maior momento fletor, para eles, então, a partir disso, dado roteiros de verificação de dimensionamento, para que eles possam dimensionar uma viga de gesso. Recebem as informações da resistência do material ao cisalhamento e ao momento fletor, recebem roteiros, aplicam esses roteiros experimentando junto com o professor, até que vão e dimensionam a viga de gesso do seu projeto a partir dos esforços máximos que eles calcularam. São responsáveis também para a parte, então, de prototipagem, vão ao laboratório de modelos, moldam a viga de gesso, cuidam da cura da viga de gesso e depois vão fazer a experimentação física, que é a parte final do projeto. Aquela em que a gente faz os testes físicos a partir do problema que moldaram, colocando ali pontos de apoio corretamente localizados e cargas e verificando se a viga resiste ou não ao efeito das forças. Ao final, a gente faz um teste provando, né, que o dimensionamento estava adequado. Essa experimentação ocorre no segundo período e é bastante interessante o envolvimento dos alunos, o aprendizado que eles conseguem a partir disso. Agradeço. Ótimo, muito bem. Então, a partir aí dessa apresentação dos vídeos, certamente fica mais claro agora para a gente podermos fazer a nossa discussão. Então, o que eu gostaria de propor a todos seria que nós iniciássemos aqui uma reflexão conjunta, então, sobre esse aprender amplo, né? E eu sugiro para essa nossa discussão que todos possam aí fazer uma manifestação inicial no âmbito dos trabalhos que foram apresentados, de como é que vocês veem a possibilidade realmente de acontecer isso que eu
pude identificar nos seus trabalhos, da busca desse ciclo virtuoso para o ensino e aprendizagem, que aparentemente, né, se coloca como um caminho de integração do pensamento, da integração de inteligências. E nessa perspectiva, como é que nós podemos refletir sobre o próprio conceito de canteiro, né, de canteiro experimental? Como podemos entender os diversos espaços físicos que nós temos, né, as salas de aula, os laboratórios, eventuais espaços que são usados aí para as atividades de canteiro experimental, as oficinas, que muitas vezes, inclusive, são oficinas compartilhadas com outros cursos, mesmo os laboratórios, e esses outros espaços, inclusive externos, extramuro. Bem como eu faria um convite para que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa dicotomia comum aí nos nossos discursos sobre teoria e prática. Não é, por exemplo, como é que a gente veria as atividades que foram mostradas aí pelo professor Patrício, naqueles anfiteatros, onde ele, inclusive, a partir de papel e outros materiais ali que os estudantes manipulam nas próprias mesas, nas pranchetas, ele propõe experimentos rápidos. Né, isso daí, embora eles estivessem num ambiente que a gente teoricamente entenderia como uma sala de aula, essa atividade que está acontecendo ali, ela é teórica ou ela é prática? Quando o professor Ricardo, por exemplo, traz aqueles protótipos que, no meu entendimento, eles estão muito relacionados a uma visualização de conceitos, que a gente costuma chamar de conceitos teóricos, né? A formulação, a tradução desses protótipos é uma atividade teórica ou ela é uma atividade prática? Então, desde muito tempo atrás, assim, eu tenho essa inquietação, se essa dicotomia não é uma certa armadilha que nós nos colocamos já por antecipação e muitas vezes até restringem eventuais oportunidades que possamos criar. E, por fim, a questão da avaliação, né, sistemática, sempre avançarmos a partir da visualização do que realmente conseguimos realizar naquilo que havíamos pretendido. Então, é com enorme alegria aí que passo a palavra para vocês. Podem já se manifestar, eu me comprometo a administrar aqui a fila, ou, caso contrário, posso fazer essa chamada aí pelos trabalhos, mas fiquem à vontade. Se me permitem, eu gostaria de começar, e primeiro agradecendo a oportunidade à equipe da ENEA pela seleção dos trabalhos, e eu confesso de que neste ano e meio de pandemia, a discussão de espaços de ensino e aprendizado é algo que nós tivemos que reavaliar. Agora, eu acho de que a oportunidade que nós tivemos na Fundação Santo André de implantar o PBL junto com o canteiro experimental retirou da convencional sala de aula o espaço de aprendizado. E eu digo isso porque nós tivemos que compartilhar dentro do mesmo espaço conhecimentos diferentes, alunos oriundos do curso de arquitetura com alunos da engenharia civil. E, obviamente, com visões diferentes daquilo que seriam módulos de produção, que era o caso específico do quarto semestre. E, de repente, os alunos foram primeiro à procura das soluções ideais dentro do que era o projeto pedagógico do curso e migrou para coletar materiais de fibra de restos de feira livre, de procura de espaços dentro de
elementos naturais baseados naquilo que viram em disciplinas anteriores, como adobe, tijolos de adobe com paredes de taipa. E, sem dúvida, isso permitiu que a experimentação levasse, óbvio, a uma série de erros. E essa série de erros, de lembrar, nossa, ela precisa ficar de pé, aguentar o peso próprio. E isso retirou o peso do ateliê. Ou seja, o ateliê restrito como algo intrínseco acabou se expondo ao mundo exterior. Confesso que eu, assistindo e lendo o trabalho de São João del Rei, eu senti uma inveja branca, porque a possibilidade de misturar canteiro experimental, ensino e extensão me deu uma vontade de mudar o curso nosso novamente para encaixar essas coisas dentro do nosso escritório modelo. E principalmente a reflexão que fica para nós, enquanto professores, de que a gente não consegue prever tudo. E eu acho que a imprevisibilidade de como o aluno vai se comportar e aonde ele vai, ou seja, experimentar, é algo que nós não temos mais esse domínio. Uma vez que soltamos a imaginação do aluno, esse espaço não é mais restrito ou confinado, nem à sala de aula e nem somente ao canteiro. Eu abro espaço para que os colegas se manifestem. Obrigado. Então, alguém gostaria de já dar continuidade, porque a fala do professor Henrique aqui já traz uma série de outros elementos. Fiz algumas anotaçõezinhas aqui, mas gostaria de deixar para vocês aí o espaço aberto. Professores? Eu posso falar, se me permitem, já que por favor. ficaram em silêncio. Prazer, aliás, prazer em conhecê-los todos assim. Prazer, obrigada pela oportunidade. É muito bom a gente ver essas estratégias pedagógicas sendo discutidas, porque às vezes o processo do professor, ainda mais agora na pandemia, é bastante solitário, né? Ainda mais quando a gente dá aula sozinho. Eu tenho a oportunidade de dar aula com uma outra professora em outra disciplina que também é bem experimental, o nome da disciplina é experimentação, não é a que está no artigo, mas foi bem desafiador agora na pandemia, aproveitando o gancho do professor Henrique que falou da pandemia, a pandemia realmente veio para nos surpreender nesse sentido, né? Nas disciplinas a gente sempre procurava dar os materiais para os alunos fazerem as experimentações, tanto em TEC 2 quanto nessa outra disciplina de experimentação que eu ministro juntamente com a professora Letícia Matana, que também está no evento. E a gente se viu agora na pandemia tendo que deixar os alunos aptos a serem mais criativos com relação ao material usado em todas as experimentações, e isso foi uma surpresa muito boa, positiva no meu ponto de vista, porque eles tiveram que fazer vídeos e tiveram que, cada um trabalhar com um material diferente, né? E trabalhar com as estruturas. Na realidade é isso, né? A gente mistura, a gente não trabalha só com estrutura metálica, só com madeira, a gente normalmente mistura, né, os sistemas. E eles tiveram que fazer muito isso de forma prática e encontrar equilíbrio nas estruturas e encontrar materiais que pudessem ou não funcionar. E até o professor Henrique falou, né, das experimentações que não deram certo. Eu vejo os alunos aprenderem mais com aquelas que não dão certo, inclusive, do que com as que dão certo. E eu falo isso muito para os meus alunos, né? Olha, não foi sempre que a gente teve cálculo estrutural, a gente tem hoje, né? Mas nos primórdios das construções, elas eram feitas, o arquiteto, o engenheiro e o construtor eram uma mesma pessoa, e elas eram feitas através de experimentações. Então, vocês têm a oportunidade de fazer isso agora um pouquinho, que eu acho que é muito mais lúdico e mais fácil da gente entender todos os conceitos.
o artigo fala que a gente sempre colocou os questionários ao final, e agora na pandemia a gente teve cuidado de colocar questionários intermediários. A gente dividiu a disciplina em módulos e ao final de cada módulo a gente colocou o questionário novamente sobre aquele módulo, né? Isso foi muito positivo porque eu acredito que para todos a pandemia a gente teve que se reciclar e fazer tudo de forma diferente, né? Já que o professor Henrique falou da pandemia, eu vou falar também porque eu acho que é o momento que a gente está, né? E aí essa prática de consultar sempre os alunos para saber, isso está dando certo? Essa experimentação, vocês tiraram proveito? Ela teve tempo suficiente? O vídeo que vocês fizeram, né? Vocês aprenderam? Como é que foi? Foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de ir mudando não só de semestre para semestre, mas dentro do próprio semestre, né? A gente, para o próximo módulo, já mudava com relação ao anterior, e eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes, né? No presencial também tem coisas que dão errado em termos didáticos. E a gente fazer isso que o professor Patrício fez, de rasgar o papel e dizer essa é a única diferença entre nós, isso é muito bacana porque a gente tem que provar realmente que o aluno também tem um papel, né? O aluno também tem um papel dentro do aprendizado dele, ele não pode esperar tudo só do professor, a gente está ali para auxiliar, mas a gente também aprende ensinando, né? Eu, pelo menos, me divirto também, igual o professor Patrício falou, né, a gente dá risada, e é bem assim, é mais gostoso ensinar colocando a mão na massa e fazendo daquilo tudo ser uma prática. E essa dicotomia, né, que a professora Maria Amélia falou da prática com o teórico, eu considero teórico só quando o aluno não bota nada na mão, sabe? A partir do momento que ele botou uma folha de papel e que ele viu, né, que a folha sozinha, que nem o Iopanã faz, né, faz assim, e ela plissada, ela resiste muito mais, para mim já é uma prática. Por menor que seja ela, tem um sentido muito maior do que eu só estar falando ali na frente para eles, né? Então, eu acho que isso para mim já é prática, eu não preciso tanto de espaço. Mas depois dessa palestra do professor Patrício, eu fiquei aqui com a minha colega que dá aula comigo, falando o que a gente pode fazer mais, né? E a gente ficou questionando assim, poxa, eu não tenho essa quantidade de tijolo e esse espaço que ele tem, né? Como é que eu vou fazer o que ele faz? Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente vai ter que ser criativo, né? A gente tem que fazer o que o outro trabalho mostrou ali, pesquisa e extensão junto para conseguir unir com empresas, né? Unir forças com empresas e que elas nos forneçam algum material. A gente não dá para fazer como na França, mas a gente vai fazer o nosso jeito brasileiro de fazer aquilo tudo, né? Não dá para a gente se intimidar pelo fato de a gente não ter dinheiro. Eu aqui vindo de uma faculdade pública, a gente está cada vez pior. Então, se a gente for parar e dizer, olha, não posso fazer nada porque não tem dinheiro, a gente não faz realmente nada, né? Então, a gente tem que ser criativo. Mas era isso. Obrigada. Vou deixar a palavra para os outros que eu... Obrigada, Ana. E olha, para jogar uma pimentinha aí nessas colocações que foram feitas, né? Aliás, gente, que ingrediente é esse da pandemia, né? Então, tem esse ditado que diz que toda crise é uma oportunidade, só que de uma oportunidade de ponta cabeça, né? Quer dizer, uma oportunidade ao contrário, e para você, portanto, poder usufruir desse aspecto de oportunismo, precisa ficar de ponta cabeça, ou seja, sair da zona de conforto. Então, eu colocaria essa pimentinha aí para ver como que, de repente, assim, situações até inesperadas, inusitadas, e que atingem a todos, quer dizer, não dá nem para a gente falar, é comigo, eu é que estou com esse problema, não. Né? Como é que isso nos move, nos faz encontrar caminhos não trilhados anteriormente. E aí essa questão da autonomia de pensamento dos alunos, né, que surgiu na sua fala, Ana, né, e também ali na fala do professor Henrique, ou seja, na hora quanto que nós, de fato, temos clareza do nosso papel, assim, de estimulador do conhecimento e não apenas um transmissor, né, de conhecimentos estruturados. Qual é o limite disso? Bem como, né, Ana, na hora que a gente pega a folhinha, se não tiver um conceito que a gente está querendo checar e experimentar, também a folha em si não nos mostra nada, quer dizer, a nossa experimentação,
ela sempre tem um pressuposto. O que a gente pode é concluir que, enfim, ele vai ali se validar ou não. E ontem nós conversamos muito sobre essa questão do erro, né? Quanto que, na verdade, a escola não é esse lugar de aprender de todas as maneiras. Eu mencionei um livro, que não é exatamente um livro aí científico, na forma clássica, mas que eu sugiro a todos que de alguma maneira, deem uma passadinha, um livro do jornalista Gilberto de Menstein com o filósofo Rubem Alves, chamado Fomos Maus Alunos. É uma conversa deliciosa dos dois durante vários dias, onde eles assim se permitem relatar os seus percursos escolares com todos ali os percalços e tal, e eles falam de muitas coisas, inclusive da escola como exatamente o laboratório do erro. É onde é válido, é possível, né, você errar, porque o erro só acontecerá para quem está fazendo algo, e ele sempre nos trará alguma informação importante e produtiva. Então, passando a bola, já aí para o próximo. Posso me manifestar? Por Olá. favor. Obrigado, professora Maria Amélia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade desse debate, é incrível. Esses limites, né, entre teoria e prática, a gente, muitos provavelmente tiveram essa experiência de aprendizagem muito tradicional mesmo, né, que o professor era o detentor do conhecimento e ele estruturava a maneira como a gente devia aprender, criando caminho para a gente, não deixando sair daquele caminho, né, aquelas perguntas que, não, essa não respondo, não cabe agora. A visão que a gente tem hoje, eu tenho uma experiência no curso de arquitetura já de 20 anos na PUC, sendo engenheiro civil, a minha cabeça foi modificada com esse tempo, da mesma forma que a cabeça dos estudantes, né? Aquele estudante foi ficando mais inquieto, que ele não tem a paciência da palestra, né? Que a gente estava acostumado a ter enquanto aprendiz, e essa troca de papel mesmo, que eu me interesso mais por aquilo que vai fazer sentido para mim, né? Então, faz sentido para mim? Como que você insere esse sentido? Então, o professor ele ganha um papel que é diferente da pessoa que ensina, né? Ele é o curador da informação, ele aponta possibilidades, mas ele não delimita limites muito fechados, são mais amplos. Ele vai assessorando durante o processo. Existe uma necessidade da estruturação disso, continua existindo, como é a preparação da aula, né, desse percurso. Então, no meu caso, na minha experiência atual, eu crio uma história grande que ocupa toda a disciplina e que vai sendo construída, degrau por eles mesmos, né? Então, um pouco do que eu trouxe no artigo, a gente começa com a necessidade da teoria. Então, primeiro é isso, né? Então, eu trago um problema, aconteceu, é real, está se discutindo isso, mas aquilo... uma série de conceitos ali atrás que eles não foram apresentados os nomes dos conceitos, mas que eles, a vivência, né, eles acabam percebendo. Isso pode ter a ver com isso, com aquilo, e eles discutem. Então, a gente coloca em número ímpar para essa discussão poder ter desempate, né? Então, eu penso que é mais isso, eu penso que é mais aquilo, aparece um outro ali, vai ter que tender para um lado. A gente conclui isso com as percepções dos estudantes, a envolvê-los numa teoria. E a teoria daí vira alguma atividade de pesquisa, em grupo, individual. Aí vem o papel do professor que aponta. Então esses são os temas? Olha os melhores locais para a gente ver esse tema, né? Então não deixa livre pesquisa no Google. Não, olha esse artigo, olha isso, olha aquilo. Aparece depois. Aí ele já sabe que aquilo tem um porquê. Ele entendeu o processo pedagógico. Ele precisa aprender isso porque ele fez uma relação. Aí a gente traz atividade prática. Né? Para mim, nessa minha experiência, é isso mais ou menos que eu coloco. Então, essa experiência prática, ela vai ser um projeto, e ele vai construindo com a medida do passar desse tempo, e é um passar de tempo de aprendizado de conceitos, experimentações pequenas, né? Então, a gente estava vendo os limites de conceito e experimentação. No meu caso, o conceito aparece primeiro, em termos de conceito, mas através de algo prático que não simulou, mas que ele ficou sabendo o que aconteceu ali. Aí ele simula, depois de ter entendido um pouco sobre o que é aquilo. Aí ele experimenta. Isso são pequenos projetos. Então, ele tem que projetar para depois experimentar, muitas vezes. Ou então, ele manipula só. Ele sabe que precisa um problema ser vencido e ele só manipula e descobre, né? Até a gente culminar com aquele projeto maior, aí junta,
né? Ele vai aprender a calcular reações de apoio, vai aplicar resistência dos materiais, vai produzir, vai testar, e é um processo. A ideia da avaliação, né, professora Maria Amélia, que você colocou, é processual mesmo. Então, assim, a gente não tem uma prova, né? Não se prova. E o aluno, ele tem que ter a chance de refazer. Porque o aprendizado é mais importante que o ficar retido. Qual que é o objetivo? 100% dos estudantes aprovados ao final. Mas não é o aprovado, aquele estudante que estudou a prova, ele nem sabe direito o que ele vai fazer, mas ele descobriu que é assim. Então, ele aprende, vem, faz a prova, tira uma nota, vai ser aprovado. Não. Então, entrega parciais que vão sendo avaliadas, a gente vai dando os feedbacks durante o processo, feedbacks normalmente em grupo, porque não dá tempo, né, da gente entender cada um. Então, tem um grande pacote, eu observo todos, dou um feedback coletivo. Eles vão alterando. Quando é alguma coisa muito específica, acontece individualmente, feedback por escrito. Muitas vezes a gente faz assim, aponta, dá a nota, aponta. O feedback é um momento importantíssimo. Então, até mais do que o momento da avaliação, né? A gente imaginar que a avaliação é o fim, na verdade, a avaliação é o momento daquela ciência, de consciência, né? Sei, não sei, e é o momento do feedback que a gente aprende se eu errei, né? Ou se eu estou no caminho certo. Então, acho que essa lógica da aprendizagem proativa, o estudante, né, vai fazer. A gente viu nos exemplos todos colocados, né? O estudante põe a mão na massa, o professor orienta. Eu acho que essa tônica é super importante. E pegando um pouquinho do que a professora Ana, o professor Henrique colocaram, né, com relação à pandemia, eu tive muita dificuldade de adaptar essa metodologia que eu escrevi no artigo para uma situação não presencial, né? Então, nós tivemos um bom tempo, todo mundo no online síncrono. Então, como manipular? Era individualmente, a gente não podia pedir para juntar, né? Então, cada um no seu espaço, com coisas triviais de casa. Então, aquela experimentação onde eles podiam manipular um objeto maior, todo mundo colaborando, era cada um individualmente fazendo pequenas manipulações. Eu fui fazendo as adaptações, né? E hoje aqui na PUC a gente já está, acho que em algumas universidades também, no modelo HiFlex. Então, eu estou na PUC dando aula com uma parte da turma que veio, outra parte não veio, a gente faz grupos misturando todo mundo. Então, nossa, é um aprendizado contínuo mesmo, Maria Amélia. A gente vai acabando indo na toada, né? Não tem o que fazer, a gente vai, senão a gente fica. Então, a gente vai aprendendo e vai para frente. Ou seja, que boa crise essa nesse aspecto, né? Lógico. E aí eu faria um destaque, a partir da fala do professor Ricardo, sobre a importância dos estudantes assumirem o protagonismo pela sua aprendizagem. Né? Talvez esse momento que nós estamos vivenciando, onde tivemos que largar todos os pontos de apoio já conhecidos, né, que nos colocaram também, assim, subitamente, numa necessidade de aprender rapidamente outras formas de manter teso o arco da conversa e da aprendizagem do aluno no que é a nossa responsabilidade. Inclusive isso, né, esse compartilhamento de responsabilidades, talvez seja realmente um ponto de partida fantástico para a vida profissional e para os enfrentamentos que terão que acontecer. Né? Então, continua aí teso o arco da nossa conversa, gente. Fiquem à vontade, o momento é todo nosso aqui. Posso falar um pouquinho, então? Oi, Marcela. Olá, bom dia, né? Boa tarde agora a todos. Parabenizo aos excelentes trabalhos dos colegas, né? E a organização do ENEA e a professora Maria Amélia também pelos excelentes comentários, né? Introduções. É sempre muito bom estar aqui refletindo com os colegas, um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, né? E como bem colocado há pouco, né, acho que a gente tem que semear, né, o protagonismo do estudante, como colocado por Paulo Freire. Então, na sua fala me lembrou o ilustre, né, nesse seu centenário. E me vejo como uma semeadora, né, tentando estimular de várias maneiras e ferramentas, driblando sempre os desafios que tenho encontrado, e sempre aprendendo com os estudantes, né. Então, hoje, eu sou professora efetiva da FAO-FSJ, né, e ministro tecnologias de arquitetura, várias disciplinas atreladas a essa temática, né, entre elas, orçamento e gestão de obras.
e também ministro disciplinas de projeto arquitetônico, em que incorporem esses conteúdos de estrutura e gestão e orçamento de obras, né? Então, sempre é um desafio estar atrelando conteúdo teórico em abordagens práticas, né? Uma das ferramentas são esses ateliês, né, em que, de fato, eu venho com conteúdos de outras disciplinas que eu ministro, vários outros colegas aqui do curso, e a gente tenta ir integrando em exercícios práticos de projeto, né? Isso é uma das formas. Claro que usando de várias auxílios ferramentais, né, e aí os canteiros físicos, os canteiros virtuais, também tenho testado, inclusive entrei com outro artigo em outra área temática do evento, e os canteiros extensionistas, que foi a pauta do artigo em que eu trago aqui para essa mesa, né. Como estou numa universidade, vinculado a um departamento de uma universidade pública e gratuita, as limitações orçamentárias estão sempre comigo, né. Então, tanto limitantes nos canteiros experimentais, como nos laboratórios, como ferramentas dos próprios estudantes, alguns não têm nem seus computadores próprios, né? Então, a gente tenta, em conjunto, em várias discussões, e sempre aprendendo, novas ferramentas. Então, eu tenho me permitido, ao longo dos anos em que estou aqui na UFSJ, testar, errar e aprender, né, dentro da filosofia do canteiro, mas trazendo essa filosofia também para as minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E a metodologia que eu trago no artigo, né, ela foi construída, esse projeto de extensão no que eu coordeno, que é o PROASA, né, junto com vários bolsistas, com estudantes voluntários, com professores associados, né, e parcerias da comunidade, setor público, privado, enfim, a gente está com esse projeto desde 2014, então são alguns anos de construção e ainda tem muito ainda o que trilhar, né? E foi a partir dessa união entre ensino, das disciplinas que eu ministro, pesquisas, as pesquisas em que, dentro dessa grande temática que eu contei para vocês, em que eu participo, que coordeno, e essa extensão, que sou coordenadora, e que a gente uniu isso, né, e tentou viabilizar essa demanda da comunidade, né, que era, e que continua sendo uma instituição sem fins lucrativos, que não tem recurso, mas que tem muita carência em vários espaços, né. Então, como ir para além de um projeto arquitetônico, um projeto estrutural, um projeto paisagístico, entre vários outros projetos complementares, que seria o nosso know-how, mas para além disso, como viabilizar essas obras, né? Como entregar um produto início, meio e fim para essa comunidade, como estar ali vivenciando um canteiro, trocando com a mão de obra, né? E isso foi o que a gente conseguiu fazer na obra do refeitório. E foram trocas muito ricas, em que os estudantes, tanto do ensino, das minhas disciplinas, como disciplinas convidadas de outros professores, como também os estudantes nos quais estão vinculados a projetos de pesquisa e a essa extensão, vivenciaram ali semanalmente, em escalas de horário, o colocar a mão na massa, o testar sem tempo, a produtividade não era uma condicionante, né? A gente tinha era muito limitante, então a gente utilizou de materiais de reaproveitamento, a gente utilizou de muitos materiais de doação, né? Para juntos chegarmos em soluções e reformar um ambiente como um todo, testando sua estrutura também em ensaios muito, professora, né, me permite, Mel, né, conheço suas publicações, não a conheço pessoalmente, mas conheço, né, já li um pouquinho das suas pesquisas, né, enfim, e sempre muito interessantes, mas, como bem colocado, né, a gente, de fato, ali estávamos testando, né, testando todo o processo, né, nos permitindo, e isso foi muito rico para os meninos, né, para mim também, né, para todos os outros técnicos que participaram da universidade também, né, de laboratório, e a gente chegou conseguimos entregar o
o ambiente. O que eu falava da professora Mel é o comentário sobre o professor Iopanã Ribeiro, que foi uma das nossas fontes, né, entre outros, várias bibliografias que endossaram nossos testes, né, e aí a gente utilizou de ferramentas virtuais, então uma mistura de processos pedagógicos, Sim. né, porque a gente testou a estrutura em softwares de computador, né, então utilizando do laboratório por ser da universidade, né, não exigindo que nenhum estudante tenha seus né, os softwares, enfim, ou computador, e a gente sabe do peso que a arquitetura tem aí e a necessidade de equipamentos, né, de ponta, enfim, então a gente também testou e simulou e checou que a estrutura estava ok, refez a estrutura do telhado, enfim, então trabalhamos projeto, simulações, e até o entendimento de um processo de execução, né, então quais eram todas as etapas, como se construiria a alvenaria, né, como se faria o contrapiso, então qual é o passo a passo, né, de execução de obra, e fiquei muito contente com o resultado. Quero replicá-lo. A pandemia, confesso, que me trouxe outras dificuldades, como bem falado pelos colegas, e principalmente realçou as desigualdades na nossa cidade. A gente não tem acesso às nossas comunidades, né? Porque, por exemplo, o albergue, a gente não pode ir lá, porque é um público de risco, são idosos, né, então, em função do contágio, e a instituição não tem um acesso fácil à internet. Então, essa aproximação, ela, na verdade, houve um distanciamento. A gente vai ter que recuperar isso tão logo. Tá? A gente tem contato, o projeto continua de extensão, mas em moldes, outros moldes, né, eu tenho sentido um distanciamento, quando o que a gente precisava era uma aproximação cada vez maior, né, enfim, e vamos aí retomar, e temos que vencer esses novos desafios da pandemia, mas ainda muito segregadores no meu ponto de vista, tá? A maioria das extensões não tem acesso à internet, infelizmente, uma realidade brasileira, tá? Então, é isso, né? Os trabalhos continuam no ensino, na pesquisa e na extensão, mas com essas limitantes. Certo, bom, limitações fazem parte, né, da nossa matriz aí de resolução dos problemas, não é, professores? Vejam, naquilo que eu comentei com vocês, de que os trabalhos me trouxeram todos, assim, esse substrato de reflexões sobre o aprender, né, numa busca de caminhos, e aí alguns trabalhos mais voltados para a questão da busca de recursos, né, mesmo assim, instrumentais, mas a grande maioria sempre na busca de métodos, e aí uma reflexão que sempre fizemos também aí nessa questão de como aprimorar o estudo, do que é o papel da escola, porque muitas vezes caímos também nas formulações curriculares, também nessa armadilha de achar que construir um percurso curricular é incluir todos os conteúdos e conhecimentos que têm que ser necessários para que alguém se torne um arquiteto, quando isso talvez seja uma fantasia, porque o que importa é desenvolvermos métodos de buscar a solução, porque os conteúdos, inclusive, se fizermos um olhar assim historiográfico, nós veremos, por exemplo, que há 50 anos atrás, né, meu primeiro ano de faculdade foi em 1975, me graduei no final de 79, a questão da acessibilidade, por exemplo, ela não era uma questão. Os grandes projetos daquela época ignoravam, assim, de forma inocente, e ninguém questionava isso, porque não era uma questão social, né, quando hoje para nós é muito clara, e toda essa questão hoje de cada vez mais ficarmos atentos ao uso racional dos recursos. Será uma limitação ou será uma prova maior de inteligência nossa? Será que não sempre erramos a respeito dessa, né, de certa forma, assim, essa jovialidade em ir consumindo e consumindo os recursos, né, assim, como é que se diz, roendo o planeta, e de forma tão inocente? Então, eu vejo que algumas coisas que hoje denominamos assim como limitações e como restrições, será que não estamos sendo mais solicitados ao uso das nossas inteligências? Então,
novamente aí devolvendo a bolinha para o outro lado do campo, todos no mesmo campo, mas, né, do tipo frescobol, não queremos matar o ponto, vamos nessa. E aí? Temos aqui também, acho que eu posso, olha, vou aproveitar aqui no chat, já tem um monte de perguntinhas, e eu olhando aqui o nosso horário, então acho que é melhor começar a fazê-las aqui. Deixa eu só ir desde o comecinho aqui de algumas observações aqui, porque tem mensagens diretas aqui para... Né, muitos cumprimentos, eu agradeço aqui a Angélica, minha aluna, né, que delícia a gente poder se reencontrar, muito bom, muito obrigada, espero que continuemos trocando aqui. Tem uma pergunta da Eveline, mas eu acho que o professor Ricardo já respondeu sobre as metodologias ativas, né, professor Ricardo, enfim, a professora Maria Regina aqui coloca, também fala da admiração pelo professor Ricardo, mas ela quer saber se o número de alunos no grupo, o professor já respondeu, porque do número ímpar, muito sábia, né? Uma regrinha básica que não falha. E a professora Ake me pergunta aqui, professora Ana, se a sua disciplina de tecnologia, quantos créditos tem a disciplina, se é semestral, e ela diz que achou muito interessante que essa prática seja colocada logo na sequência da teoria dada, né? Então, ali na experiência de Santa Catarina, se a professora Ana quiser já responder essa questão da professora Kemi, fique à vontade, professora Ana. Claro, são 4 créditos essa disciplina, então, normalmente, ela é ministrada numa manhã. A gente começa logo cedo e aí faz a parte teórica e ao final daí faz o intervalo e depois já parte para a prática. Já faz isso, né, dentro do mesmo local. Por vezes a gente fez até visitas assim, primeiro a gente faz a parte teórica e depois a gente se articula para ir em alguma obra quando é em obra, mas normalmente a gente procura colocar isso numa mesma manhã. Tem funcionado bem. Até me questiono se não deveria ser o contrário, na primeira parte prática, e daí, ouvindo o professor Ricardo falar isso, né, sobre a necessidade, primeiro gerar a necessidade do conhecimento e depois, né, mas a gente vê que eles ficam agitados depois de sair, não consegue deixar o pessoal parado para prestar atenção, mas é uma questão também. Essa parte dos problemas a gente mudou agora na pandemia também, eu vendo o artigo do professor Ricardo, é muito bom ver sobre a metodologia dele da aprendizagem baseada em problema, que a gente fez bastante isso nessa mesma disciplina agora na pandemia, que foi uma forma de fazê-los buscar soluções, né? Por exemplo, né, a gente tem uma parte da disciplina que é sobre patologia, em vez de dar a patologia para eles estudarem, dar o problema para eles encontrarem a patologia e encontrar a solução. Enfim, esse tipo de coisa a gente usou agora na pandemia também, tentando achar outras formas, né, de ganhar alguma coisa também, não só perder. E dentro dessa temática da pandemia também, uma coisa interessante que nós fizemos nessa mesma disciplina de Tec 2 foi buscar palestrantes de outros lugares. Esse semestre foi incrível, assim, a gente teve gente de todo lugar, teve uma professora do Equador, assim, que, sabe, deu palestra para nós e foi incrível. E uma coisa que a gente não teria, provavelmente, né, a gente não tem recurso para trazer ninguém, assim como a Marcela falou, né, a gente também luta sempre contra isso. Então, ficou uma coisa que eu espero que fique, sabe, uma das, né, se é possível a gente ver algo bom dentro de tudo isso, eu acho que é esse lado, né, eu espero que fique isso, que a gente possa continuar a trazer pessoas de longe para tão perto. É claro que isso implica em todos terem internet, né? Daí fica já complicado. A professora Kemi pergunta, professora Ana, se a prática acontece nos laboratórios, em geral. Perfeito. Desculpa, eu não estou achando onde que são as perguntas, não estou atenta. No chat. No chat. Nós temos, sim, um laboratório de sistemas construtivos ali na UFSC, que é um espaço bastante pequeno, se for comparado com o do professor Patrícia, fiquei com uma inveja branca também. É um pedaço pequeno e uma área externa grande, né?
que foi outra coisa até que a professora Michele Fossati colocou no artigo, a gente fez um dia, ela fez, né, porque a disciplina era dela e depois foi para mim. E ela fez uma sapata com os alunos, construiu mesmo as sapatas. Só que depois a gente percebeu que se a gente fizesse isso, a gente ia ter um campo minado depois, né? E aí ter um monte de sapata no terreno não ia ser bom. E aí também e a gente parou de fazer um pouco essas coisas, mas aí também com a fala inspiradora do professor Patrício, fiquei pensando, né, poxa, poderíamos fazer até para as comunidades depois, né, isso pós-pandemia, enfim, construir algo de fato, né, com os alunos para as comunidades carentes, enfim, pois poderia ser uma atividade interessante. Enfim, a cabeça fica fervilhando, né? Na verdade, eu acho que aí tem eu penso que o professor Paulo não está presente aqui, mas o trabalho dele trouxe uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês verificaram, que é aquela coisa assim, né, que às vezes a gente mira num lugar e de repente acerta em outro, né? Então, a atividade dele lá no Galpão, que teve tanto sucesso aí em relação ao estímulo, né, do conhecimento dos materiais, ao sucesso da atividade prática, que realmente, né, abre caminho para outras percepções dos alunos, dos estudantes em relação à arquitetura, fez com que eles observassem também a questão do desconforto do lugar, a inadequação do lugar, quer dizer, poderia ser até um contrassenso. O professor os levou para uma atividade no galpão, né, que deveria, teoricamente, ser absolutamente bem-sucedida em todos os quesitos, né, mas nem tanto, né, só que não. Categoria só que não, porque, na verdade, deu tudo certo em relação à questão ali dos experimentos laboratoriais, dos materiais, do que estava programado. O que não estava programado é que fazia um calor, né? Aliás, né, não é difícil a gente imaginar essa coisa boa daquele calor, do calor pernambucano, né? E o galpão se mostrou um local realmente inadequado, pequeno, as dimensões não estavam apropriadas, a questão do conforto térmico, enfim, ou seja, de repente, né, será que isso não se aprendeu sobre isso também? Quer dizer, a resolução global de um ambiente não implica todas essas coisas juntas ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, eu penso que é muito importante que a gente também se abra, né, os pedagogos aí dizem o seguinte, que os estudantes, os aprendizes há menos tempo, se entregam à aventura do conhecimento quando percebem também o professor aprendendo, né? Então, essa questão de nós utilizarmos de toda forma qualquer um desses eventos e dessas informações, desses conhecimentos como aprendizagem. Quanto à questão da sapata, Ana, eu gostaria de aproveitar a sua observação para discutir então, o conceito de canteiro experimental na escola de arquitetura. O canteiro experimental é esse lugar mesmo onde a gente faz e desfaz. Faz, refaz, inclusive tritura depois e cria um resíduo reciclado, com o qual a gente pode fazer, inclusive, protótipos no semestre seguinte, fazer testes de resistência do material, né? Enfim, a questão é quanto que nós estamos entendendo, né, a amplitude desses limites aos quais nós também nos acostumamos, né? Eu tenho muita expectativa de que esse nosso breve encontro aqui possibilite aí né, essa picadinha que vai ficar assim, aquela formiguinha inquietando a gente, primeiro sobre essa questão aí da discussão do que afinal é teoria, do que afinal é prática. Será que nós podemos, principalmente, né, no tocante ao domínio tecnológico do arquiteto, nós podemos nos permitir ficarmos, assim, reféns desse limite que, inclusive se for transgredido a todo tempo, talvez não haja problema algum, né? Quer dizer, esse trânsito livre, essa porteira aberta, o tempo todo sobre o que nós entendemos por
elaborar, teorizar a partir da experiência, inclusive, que aí fica um conhecimento transmissível, que pode ser usado anywhere, né? É uma coisa assim, eu sei que todo mundo, arquiteto é aquela coisa que sempre tem outra atividade, né? E aí, assim, um exemplo que a gente costuma sempre trabalhar é a questão da orquestra. Uma orquestra, aliás, as grandes orquestras do mundo, geralmente são compostas por musicistas de vários países, línguas e etnias, né? O que os une para a execução daquela peça? Duas coisas. A partitura, que é uma linguagem, né, comum a todos, e o maestro ali. Então, talvez nós possamos pensar nessa nossa atividade de orientador do conhecimento como alguém que oferece, em alguns momentos, uma partitura que nada impede que seja depois complementada, acrescida de outros instrumentos e tal, mas que nós possamos, eventualmente, só ali ficar checando a questão do ritmo, né, do tom, um pouco o ajuste fino, que é o que eu percebi dessa questão de, inclusive, já ir mudando, né, fazendo a transformação ali no próprio andamento do processo. Né? Uma das queixas que nós tínhamos há décadas atrás era dos currículos cristalizados, né? Aquele professor que usava a mesma apostila durante 30 anos, nada contra, porque tem apostilas que realmente eu guardo até hoje e sempre as usarei, mas não é essa a questão, é a questão do método, de como conduzir o aprendizado, né? Então, aqui a Ana falando que depois começando a fazer a maquete da Fundação, uma caixa de areia, que era passível de ser usada em outro semestre, sim, reciclar a forma, e tudo mais, muito legal, né, Ana? Então, olha, são 12h40, o nosso limite é 12h45, eu realmente gostaria de dedicar, assim, esses últimos 5 minutos para abrir a palavra, uma fala livre de cada um, né, mesmo quem não teve a oportunidade... eu acho que a Aline queria falar, porque ela ficou com a câmera bloqueada mãozinha, e eu não percebi, Aline. desculpa. Sim, desculpa. Então, já temos aqui, começando pela Aline, fica aberta depois a palavra, né, para concluirmos esse nosso encontro. Aline, está com você. Muito obrigada a todos, boa tarde. Queria, pelo menos, agradecer a todos, adorei os trabalhos também feitos pelos colegas. Queria só fazer um breve resumo, porque eu gostei muito da fala da Maria Amélia em vista de que o professor também pode aprender, e eu, até recentemente como aluna, consegui formar nesse período agora da pandemia, e pude fazer essa experimentação em conjunto com a minha colega de bolsa de pesquisa e o professor Thales, tanto e também o professor Maurício, trabalharam junto com a gente nesse processo de experimentação, de buscar que o material corresponda para a gente trazer soluções. Então, veio tanto das experiências de anos da faculdade, né, eu e minha colega já tínhamos alguns períodos avançados, então a gente tinha uma noção básica, mas justamente por sentir falta nesse currículo de experimentações práticas e que saíssem dos modelos já convencionados, né, modelos qualitativos já difundidos, que a gente tem um conhecimento, até mesmo com kit mola, as espumas graduadas, nesse processo a gente pôde buscar materiais alternativos, baratos, buscando sair dessa convenção, buscando trazer oportunidades que sejam também difundidas nas próximas turmas, em próximos anos, e também que seja difundido em questão a nível nacional. Tanto que o site que a gente tem disponível, se vocês me permitirem só fazer uma breve apresentação, está justamente disponível no sentido de você pode entrar em contato conosco para verificar o material, ele está disponível online, para fazer alterações, para poder baixar, para poder experimentar, e claro, poder fazer com que ele também seja parte do processo de aprendizagem de outras turmas. Então, só para mostrar a vocês que esse material, ele é compartilhado, está livre, é muito simples, a gente teve justamente esse processo de experimentação com peças, não é da mesma base, não vem da base, né, de uma sala de aula, mas veio da pesquisa do professor Thales, e a gente conseguiu ter níveis de proposta, né, versão
1.0, 1.1. Então, só para vocês entenderem como tudo isso gerou peças de múltiplos formatos, de múltiplas propostas para atender demandas específicas. E nesse último modelo que a gente tem disponível, ele acabou trazendo uma outra percepção sobre estruturas, que era muito do que a gente sentiu em falta desse primeiro modelo que vocês veem aqui, essas peças, sabe? Uhum. Então, caso tenham interesse, eu agradeço muito pela atenção, pelo processo, pela organização, e espero poder contribuir nessa pesquisa com outros alunos também, que possam desenvolver esse tipo de atividade, porque foi engrandecedor também como aluna poder entender isso e participar ativamente com o professor, ele dando algumas orientações, a gente experimentando o próprio formato e tudo mais. Agradeço muito pela atenção de vocês. Olha, queridos colegas, Aline, muito obrigado, inclusive muito rica essa participação que tivemos nessa edição aí, a quarta edição do Enéa, muitos graduandos, pós-graduandos. Você disponibilize, por favor, aí o endereço certinho do site que está sendo pedido, e eu encerro aqui uma parte triste, mas uma grande parte muito alegre. Muita gratidão a todos aí pelo acompanhamento, pela participação. Fiquem bem, cuidem-se e sucesso sempre, né, pleno nas suas atividades. Que nos reencontremos em breve e sempre. Então... Muito obrigada, Mel. Só avisando que a gente volta à tarde, às 14 horas, com a mesa 7, por outro link que foi enviado por e-mail e está aqui também no chat. No YouTube, a gente passou no chat do YouTube, tudo bem? Bom almoço, pessoal, até mais tarde.